Vai agora para o próximo tópico, que é o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo a gente já citou ele algumas vezes, né? Quando a gente estava lá falando do tecido epitelial, porque ele estava sempre, como a gente viu, fazendo o suporte, a sustentação aqui do nosso tecido epitelial. Ele estava aqui, o tecido conjuntivo estava aqui. Quando a gente estava falando de glândulas, ele estava aqui no coloide, estava aqui em volta também dando sustentação. E não só sustentação, como também suporte nutricional para nossa célula. Então, algumas as características do tecido conjuntivo elas são opostas às características do tecido epitelial. Enquanto o tecido epitelial ele tinha células justapostas, o tecido conjuntivo ele tem células individualizadas. Enquanto o nosso tecido epitelial a gente não tinha MEC, né, não tinha matriz extracelular, o tecido conjuntivo tem muita MEC. A gente vai ver que a maior parte da caracterização do tecido conjuntivo vem do MEC, né? Lembrando que MEC, matriz extracelular. Ele tem muita matriz extracelular que ela vai estar nos espaços, daqueles espaços, né? Porque as células são individualizadas, elas são separadas, né? E esses espaços são preenchidos pela matriz extracelular. Além disso, enquanto o tecido epitelial era pouco vascularizado, é um tecido muito vascularizado e enervado. Então, ali no nosso tecido conjuntivo está passando vasos sanguíneos, está passando nervos, né? Tá passando, tem células nervosas ali. E também tem ali a nossa membrana basal, que ela vai estar separando o epitelial do conjuntivo. Então, ela está ali fazendo essa separação entre os dois tecidos. Quando a gente vai falar da principal característica do tecido conjuntivo, a gente vai focar muito na matriz extracelular. Porque diferente lá dos outros tipos de tecido, do epitelial, do muscular, do nervoso, que a gente ainda vai ver, o tecido conjuntivo ele tem muito mais matriz extracelular. Então, o seu constituinte principal dele não são as células do tecido, mas sim a matriz a matriz extracelular que está ali fundamentando, que está sendo conhecida como substância fundamental. Então, as características do tecido conjuntivo vão estar muito focadas, as características, estruturas vão estar muito focadas nessa MEC, nessa membrana extracelular. Então, vamos falar um pouquinho dela. Sobre a membrana extracelular, ou MEC. Então, ela vai estar ali preenchendo, né, os espaços extracelular, né, os espaços
entre as células. Ela vai estar ali também dando consistência ao tecido. Então, como ela tá ali em volta das células, compondo ali, ela vai estar dando consistência a esse tecido. Ela funciona como se ela tivesse, se fosse um cimento ali entre as células, e as células são os tijolos. Então, a gente vai ter uma célula e um tecido em volta. A célula e o tecido em volta. Essa substância fundamental, ela tem alta afinidade com a água. Então, isso a gente sabe que é hidrofílica. Ela ela é amorfa, né? Ela não tem uma forma específica, tanto que antigamente ela era chamada de substância amorfa fundamental. Ela e ela é viscosa. E é a membrana extracelular que vai classificar o tecido conjuntivo pelas duas classificações importantes dele, que é o tecido conjuntivo denso e o tecido conjuntivo frouxo. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente vai falar um pouco mais da membrana extracelular. Então, a presença da membrana extracelular vai ser fundamental para a gente ter essa classificação aí dos tecidos, entre tecido conjuntivo denso e tecido conjuntivo frouxo. Então, ainda falando da membrana, ela é composta por 5 principais componentes, né? O primeiro deles, água. Então, boa parte como todo o nosso corpo, né? Boa parte da membrana extracelular é composta de água. Segundo, minerais não, nutrientes. E aí, por nutrientes, a gente tem aminoácidos, minerais, proteínas e voltado para a nutrição, né? Porque se a gente lembra lá do tecido epitelial, a nutrição do tecido epitelial ele vem do tecido conjuntivo. Então, além dele nutrir o próprio tecido conjuntivo, ele também vai estar nutrindo outro tipo de tecido. Também é formada, né, por proteoglicanos, que são responsáveis pela interação célula-célula. São formados também pelo GAG, pelo GAG, que são glicosaminoglicanos, que faz parte desses proteoglicanos, né, fornecendo comunicação entre as células.
E talvez o mais importante deles, as fibras. Talvez não mais importante, mas talvez mais relevante aqui pra gente estudar, né? Que a fibra, ela vai definir a consistência da matriz extracelular. Obviamente também definindo a consistência do nosso tecido conjuntivo. Falando um pouquinho aqui. A água é nutriente fácil da gente pensar, né? A água, como maior parte do nosso corpo, é composta de água. Nutrientes. Ela vai estar ali sendo altamente vascularizado, vai estar passando nutrientes para o tecido epitelial, e os nutrientes lá dando essa característica de nutrição, né? Uma das funções da membrana, da membrana não, do tecido epitelial é a nutrição justamente lá do nosso tecido, falando epitelial, né? Uma das funções do nosso tecido conjuntivo é justamente fazer a nutrição lá do nosso tecido epitelial. Então, os nutrientes presentes ali são extremamente importantes na composição. E aqui a gente vai entrar um pouquinho nesses proteoglicanos e o GAG, que são responsáveis pela comunicação, pela interação e comunicação. Então, proteoglicanos e o GAG, eles são importantes pela essa interação célula a célula. Por quê? A gente tem que a nossa célula do tecido conjuntivo, elas não estão em contato direto uma com a outra, igual era. Enquanto lá no epitelial, ambas elas estavam todas justapostas, tendo uma comunicação direta, tendo uma junção comunicante aqui, uma junção de adesão, uma junção comunicante. A nossa célula, o nosso tecido conjuntivo não tem isso. A gente tem células separadas. E aí, como que essas células separadas, elas vão se interagir, vão se comunicar uma com as outras, né? Então, a gente tem justamente esses proteoglicanos, que vai ser um eixo proteico, que vai estar aqui a nossa célula, né? A gente vai ter a parte intracelular da célula, né? E a parte extracelular de cada célula. E aí, a gente vai ter um eixo proteico que vai sair da parte intracelular até a parte extracelular, atravessando a membrana plasmática dessa célula, e vai fazer uma ligação desse domínio intracelular e desse domínio extracelular. E aí todas as células vão ter esses eixos proteicos, né? E nesses eixos proteicos, a gente tem algumas ramificações, que são ramificações de sacarídeos, né? Sacarídeo, açúcar. E essas ramificações são justamente o que a gente conhece como GAG, ou glicosaminoglicanos. E são esses glicosaminoglicanos que vão se interagir um aqui com o outro, né? Os glicosaminoglicanos dessa célula vai entrar em contato com essa, vai entrar em contato com essa. E assim, as células se comunicam e conseguem interagir umas com as outras. Um importante GAG que a gente conhece, né? É o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, que é usado lá nas harmonizações faciais, né? São geralmente são GAGs. E é isso. Então, para comunicar o proteinoglicanos e o GAG, é justamente para isso. Como as células são afastadas, aqui no meio a gente está cheio de MEC, separando uma célula da outra,
eles têm que ter essa forma de conectar. Então, a gente tem dentro da matriz intracelular, a gente tem a actina, né? A gente vai ter aqui a nossa membrana plasmática. E aqui, saindo da nossa actina, a gente tem esse eixo proteico do proteoglicano. Saindo do eixo proteico, a gente tem os GAGs. E aí que vai entrar em contato com o GAG de outra célula, né? Aqui a gente vai ter outra célula. Então, a gente tem essa comunicação dessa forma, a partir desses açúcares, né, do GAG, que fazem uma interação entre a actina, aqui no citosol da célula, com a de outra célula. Mas aqui eu acho que ele não entra muito na explicação, né? O que ele vai entrar mais a fundo, que é importante a gente saber, são sobre as fibras proteicas, que é um dos componentes da nossa membrana, que elas vão ser responsáveis pela consistência e pela elasticidade, né? Do nosso tecido conjuntivo. Então, normalmente, quanto mais fibras, é o que a gente pensa, né? Quanto mais fibras, mais resistente. Isso se torna verdadeiro em alguns casos. Por quê? Porque quando a gente está falando de fibras reticulares, elas não estão associadas à resistência em si. Então a gente tem que ficar atento. Nem todas as fibras elas dão a característica de resistência. A gente vai ver aqui cada uma das fibras aqui. Então a gente vai ter vou colocar aqui do lado. Consistência, elasticidade. A gente vai ter aqui as fibras colágenas. Que elas também são chamadas de colágeno do tipo 1. Colágeno tipo 1 ou clássico. Que essa, sim, está associada à resistência do tecido. Então, quanto mais fibras colágenas tem um tecido, mais resistência se tem nesse tecido. O segundo tipo de fibra são as fibras elásticas. Que elas têm ali dentro dela a elastina, que também está associada à resistência. Quando a gente pensa numa coisa elástica, a gente vê que ela é muito resistente. Ela pode se esticar ali, ter uma flexibilidade, mas ainda assim ela não se rompe, ela continua ali firme. Então, quanto maior as fibras elásticas, quanto maior a elastina, maior a resistência. Mas ela também está associada, como eu disse, à elasticidade e flexibilidade.
Então, a elastina, ela vai estar ali toda enroladinha, né? E aí, quando tensionado, quando acontece o tensionamento dessas fibras, ela se estica, em vez de romper, né? Ela vai se esticando ali, em vez de romper. Para romper, ela tem que ter ali uma força aí muito maior. Quando ela é forçada, em vez de romper, ela fica mais firme devido a essa elasticidade. E por fim, a gente tem as fibras reticulares. Essas fibras reticulares, elas vão estar com colágeno do tipo 3. Esse colágeno de tipo 3. Tipo 3. E elas, diferente das outras, elas estão associadas à fragilidade. Então, quanto mais, nesse caso aqui, quanto mais fibras reticulares, menor vai ser a resistência. Então, se a gente tem muita fibra, colágeno, muito colágeno do tipo 1, a gente tem maior resistência no nosso tecido conjuntivo. Se a gente tem muitas fibras elásticas, muita elastina, a gente tem mais resistência no nosso tecido. Se a gente tem muitas fibras reticulares, a gente tem menos resistência ao tecido. Então, se ele perguntar lá, na minha prova, se eu não me engano, ele perguntou isso. Quais são as fibras que estão relacionadas à resistência do tecido? Você vai falar só fibra colágena e fibra elástica, porque as fibras reticulares não estão associadas à resistência do tecido. Acho que de fibra é isso, né? E aí, quando a gente pensa nas funções, né? Pensar em algumas funções básicas aí do nosso tecido conjuntivo, pensando nessas características. O nosso tecido conjuntivo vai ter, a gente já viu lá, a função de nutrição, né? Justamente relacionado aos nutrientes. Desculpa, as funções do MEC, a gente estava no MEC ainda, né? Justamente relacionado aos nossos nutrientes, as funções do MEC. A gente vai ter a função de interação célula-célula, devido aos proteoglicanos, e a função de consistência ao tecido, que são justamente as fibras. E aí, quando a gente pensa lá em funções do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem lá a de suporte estrutural. Se vocês lembram lá, tinha lá o tecido conjuntivo e em cima um tecido epitelial. Era sempre o tecido conjuntivo dando suporte a alguma coisa, né? A gente tem a função de ligação e conexão, que o tecido conjuntivo ele está fazendo essa ligação, né? A função de proteção, que a gente vai ver que o tecido conjuntivo, algumas células de defesa nossa, como os plasmócitos, os macrófitos, eles são tecidos conjuntivos,
então, de proteção, de defesa imunológica. E a gente tem uma função importante também de reparo de tecido. Esqueci de citar aqui também função de nutrição, né? Mas a gente tem essa função importante aqui de reparo de tecido. Por quê? Quando a gente sofre uma lesão, por exemplo, muitas vezes a nossa célula não consegue se recuperar com as mesmas células. Nosso corpo não consegue recuperar com as mesmas células que estavam ali. Por exemplo, quando a gente sofre um corte, e aí a gente começa a nascer aquele tecido um pouco mais enrugado, né? Diferente. A gente vê que é diferente o tecido cicatricial, né? Tecido cicatricial. É porque esse tecido que está sendo formado ali, ele já não é mais igual ao nosso tecido de revestimento. Ele está sendo formado por um tecido conjuntivo. Quando a gente tem, por exemplo, um infarto do miocárdio, que algumas células do nosso miocárdio morrem, né? Essas células, elas não são repostas por outras células cardíacas, elas são repostas por tecido cicatricial, que são tecido conjuntivo. Então, é importante a gente pensar nessa função aí do tecido conjuntivo também. E aí, vamos falar das classificações. A gente tem como classificação o tecido conjuntivo. A gente tem aí como classificações do tecido conjuntivo duas, como a gente já tinha falado lá fora. O tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. E elas são diferenciadas baseadas praticamente na quantidade elas são baseadas basicamente na quantidade de MEC que estão entre as células. O tecido frouxo, que vai ser o primeiro, mais fácil da gente pensar aqui, ele tem como característica pouco MEC, né? Então, se ele tem pouco MEC, ele vai ter muita célula. Se ele tem pouco MEC, ele tem pouca fibra. Aquelas fibras voltadas para resistência, né? Pouca fibra colágena e elástica. Se ele tem normalmente isso aqui, ele também tem mais fibra reticular. Tendo mais fibra reticular, obviamente, ele é pouco resistente ao impacto. Mais comum que a gente associa a isso é o baço. Porque o baço, ele é pouco resistente a impacto, né? A gente lembra de várias pessoas acabam tendo o baço estourado, por exemplo, em acidente de carro, por causa do cinto, né? Que pressionou o baço e o baço acabou se lesionando ali, né? E quando a gente vai ver, na característica microscópica, a gente vai ter algo mais arroxeado. A gente vai ver que em órgãos que possuem como tecido conjuntivo o tecido frouxo, ele vai ter essa característica mais arroxeada. Por quê? O que a gente tem em órgãos de tecido frouxo? Muita célula.
muita célula, se a gente tem muita célula, a gente tem muito núcleo. Então a gente vai ver que vai ter essa característica no microscópio. Então se a gente vê que tem pouca parte rosinha, que o tecido, o MEC, ele tem pouca coloração, como a gente falou lá em cima, acho que a gente falou. Não falei? Acho que eu não falei, não. Ele tem preenchimento. Acho que eu não falei, não. Ele tem uma cor mais clara ali. Ele tem pouca célula, né? Então, se ele tem pouca célula, ele tem pouca coloração roxada. E aí, quando a gente vai ver na lâmina, ele tem uma coloração mais clara, ainda mais clara do que o citoplasma. Ele vai ter um rosinha bem clarinho, assim, em muitas das lâminas. E aí a gente tem, no frouxo, a gente vai ter mais essa coloração mais arroxeada, porque ele vai ter muita célula, logo ele vai ter muito núcleo. Então ele vai ter pouco tecido, vai ter pouca MEC ali no meio, né? Já o tecido denso, ele já vai ser o contrário, né? Ele vai ter mais MEC, ele vai ter pouca célula, ele vai ter mais fibra elástica e colágeno, e ele vai ter ausência de fibra reticular. Então, se ele tem muita fibra que dá resistência e não tem fibra que diminui a resistência, ele vai ser resistente. Atenção. Então, quando a gente for ver na lâmina, ele vai ser mais rosa. Não é isso que eu queria, não. Quando a gente for ver na lâmina, ele vai ser com uma coloração mais rosada. Ele vai ter uma coloração mais rosada. E a gente vai ver que vai ter alguns pontinhos arroxeados, né, ali no meio, que são nossas células. A gente vai ver as células ali um pouco distribuídas ali no meio daquele tecido. Mas ele vai ter essa característica mais rosada, né, essa coloração mais rosada. E o tecido denso, ele vai ter duas classificações. Ele pode ser denso modulado e ele pode ser denso não modulado. O denso, basicamente, quando a gente está falando de modulação, a gente está falando de ordenação, né? Então, o modulado, ele vai ter fibras ordenadas, enquanto não modulado vai ter fibras desordenadas. E aí no tecido modulado, que vai ser mais ordenado, né? Ele vai ter uma configuração mais ordenada. Então, nossas fibras, elas vão estar seguindo uma direção, né? Enquanto no não modulado, a gente vai perceber que as nossas fibras, elas não vão estar seguindo muito bem uma direção. Elas vão estar bagunçadas. Vou colocar uma imagem aqui pra gente ver que vai dar mais fácil de ver.
lembrar como é que coloca a imagem aqui. Aqui a gente tem um exemplo modulado. Ó. Se a gente observar nossas fibras, elas estão aqui seguindo sempre a mesma direção, tá vendo? Então, elas seguem uma direção. Aqui a gente tem nossas células, né? Do tecido, muito MEC. Aqui onde tem fibra é MEC. E as fibras sempre formando uma direção. Isso aqui é um tendão. E aqui, aqui eu já mostro para vocês o denso não modulado e o frouxo, porque a nossa pele, as camadas da nossa pele, né, elas são formadas por vários tipos de tecido. O nosso revestimento é o tecido epitelial de revestimento, mas as camadas mais inferiores da pele, a derme e a epiderme, isso mesmo? Derme, epiderme? Eu tô viajando. Acho que é isso, né? Derme e epiderme, elas são formadas por tecido conjuntivo. Elas são formadas por tecido conjuntivo. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo frouxo, que é aquela característica que eu falei. São várias células, fica mais roxinho, porque tem mais núcleo, né? Tem mais células ali que a gente está conseguindo observar. Desculpa, aqui vai ser hipoderme, né? E a nossa epiderme aqui em cima. Já estava até escrito ali. Nossa hipoderme. Então aqui a gente tem aquela característica, né, de tecidos mais roxinho, que a gente vai ver, com mais núcleos, pouca matriz extracelular. Isso aqui são vasos que tem ali no nosso tecido. E enquanto o tecido denso, diferente desse aqui, que ele estava tudo na mesma direção, eles já são mais denso não modulado. Né? Ele já é todo bagunçado, a gente tem vários sentidos, a gente tem as células e vários sentidos aqui das fibras. Então as fibras, elas não estão seguindo um sentido só, elas são desordenadas. Então essa é uma característica importante. E como eu disse, na nossa pele, a nossa epiderme é o nosso tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso. A nossa derme, ela é feita por tecido conjuntivo frouxo. E a nossa epiderme é tecido conjuntivo denso, não modulado. E aí, embora a gente tenha falado das funções meio que gerais, né? A gente falou das funções da MEC, falou um pouco das funções gerais do tecido conjuntivo. São vários tipos de tecido conjuntivo, né? Como a gente viu lá, as células de defesa tem algumas são tecidos conjuntivos, né? Então as funções mesmo, elas vão ser definidas pelo tipo do tecido conjuntivo. Então a gente vai ter, por exemplo, os fibroblastos. Os fibroblastos são os que têm maior quantidade na nossa MEC. No nosso tecido conjuntivo, na nossa MEC, ele vai ser o que tem maior quantidade. E os fibroblastos, eles têm basicamente a função de formar os elementos
da MEC. Então, o fibroblasto ele vai estar sempre formando, ele vai estar lá formando a matriz extracelular, ele vai estar formando a fibra colágena, a elastina, vai estar formando colágeno 1, colágeno 3, as enzimas, o ácido hialurônico que vai estar lá, que são os GAGs, né? Então, ela vai estar sempre agindo para formar esses elementos da MEC. Então, por isso que elas estão em alta quantidade dentro da nossa célula. Nossas células de tecido conjuntivo. Então, elas são células grandes e elas vão formando ali, elas têm um formato mais ou menos assim. E elas vão formando ali esses elementos do MEC, né? O fibroblasto são células jovens, né? Que elas estão em alta capacidade produtiva ali. Depois que elas vão envelhecendo, elas formam os fibrócitos. Os fibrócitos elas não vão mais produzindo esses elementos, mas quando tem, por exemplo, uma lesão que precisa de ter uma cicatrização, esses fibrócitos eles são estimulados ali para fazer esse processo de cicatrização. A gente vai ter também, isso aqui vocês devem ter visto lá em imuno, né? Os macrófagos. Que faz parte ali do nosso sistema imunológico. São células ali que fazem parte do nosso sistema imunológico que vai estar atuando no tecido. Por que eu reforço? Tecido não. Que vai estar atuando no tecido. Por que eu reforço isso no tecido? Porque antes disso, antes de atuar no tecido, o macrófago era um monócito. Quando ele é monócito, né, quando ele ainda está lá na nossa corrente sanguínea. Enquanto a célula está lá na corrente sanguínea, lutando contra os patógenos, reconhecendo os patógenos e destruindo, ele é um monócito. A partir do momento que ele migra para o tecido, ele passa a se chamar macrófago. Então, como é que funciona, né? A bactéria, ela vai, se ela contaminou ali um tecido, né? Esse monócito ele migra ali para o tecido, virando macrófago. E esse macrófago ele vai reconhecer esse patógeno. Ele tem lá a célula mais ou menos assim, né? E aí ele reconhece, né? Tem um patógeno aqui, tem uma bactéria, tem algo que não deveria estar aqui. Ele começa a emitir, é isso que eu quero não. Ele começa a emitir pseudópodes, que é basicamente abrindo uma boquinha aqui, até que ele englobe esse patógeno. Ele englobando esse patógeno, ele começa a aumentar a concentração de oxigênio que está ali dentro, até que esse oxigênio se torne tóxico. Porque o O2 em alta concentração, ela pode ser tóxica. Isso, tendo uma alta quantidade de O2 fazendo toxicidade, essa bactéria, ela morre. Essas coisas formadas por ela, eles são liberados. E o nosso macrófago fez a função dele. Então, quando a gente fala que uma das funções do tecido conjuntivo é de proteção do sistema imune, a gente está falando disso. Os macrófagos estão ali reconhecendo bactérias, reconhecendo patógenos, envolvendo ele, produzindo essa toxicidade para matar essa bactéria. Então é importante por conta disso, essa função. A gente também vai ter, ainda ali no sistema imune, os mastócitos. Os mastócitos também são células de defesa, mas eles estão
ligados diretamente à reação alérgica. Então, se você tem contato com um alérgeno, é o mastócito que vai liberar e produzir, né, a histamina. A histamina que vai lá sinalizar e fazer uma resposta alérgica, né? Então, ele ativa, ele é responsável por ativar, por iniciar a resposta alérgica. E ainda na questão do sistema imune, a gente tem também os plasmócitos. Que está ligado à nossa imunidade adaptativa. Então, quando a gente tem lá no nosso sangue, né, o linfócito B, que quando ele vai para o tecido, ele se forma o plasmócito. E aí, assim como o linfócito B, ele vai, quando ele encontra ali um antígeno, um agente agressor, ele vai produzir os anticorpos que são necessários ali para aquele tipo de antígeno, para aquele tipo de agressor, né? Os leucócitos também são, né? Leucócitos também são um tipo de tecido conjuntivo ali relacionado ao nosso sistema imune. Talvez seja o mais conhecido, porque ele é o famoso glóbulo branco que a gente vê lá desde o ensino médio, né? Que são constituídos normais ali do tecido conjuntivo, que eles vão agir ali no tecido como célula especializada ali na defesa do nosso tecido. E a gente tem também, mudando um pouco aqui dessa parte, a gente tem também os adipócitos. Adipócitos, basicamente, é a célula de acúmulo de gordura. Né? Os adipócitos, eles podem estar presentes em diferentes tipos de célula. Por exemplo, ele pode estar lá no tecido muscular. Os adipócitos, eles estão lá como celulite, por exemplo. E eles estão sempre, quando a gente vai ver os adipócitos, eles vão estar sempre comprimindo. Deixa eu ver se eu tenho a borda da célula. Então a gente vai ter aqui uma célula, e quando tem um adipócito, ele normalmente está comprimindo essa célula. Então ele está ali na borda da célula, comprimindo ela. Normalmente ele é apresentado na microscopia como do jeito que eu fiz aqui. A gente tem a célula, né, bonitinha, pintadinha. Tá nessa célula aqui. E o adipócito, ele tá ali, ele entra comprimindo ela como uma estrutura sem coloração.
ela acaba sendo essa estrutura sem coloração. Quando a gente vai ver no microscópio, ela é branca, tá? Tá a célula e uma grande estrutura branca do lado. Esse é um adipócito. E, por fim, a gente vai ter também, só para não deixar passar esse, a gente vai ter também os perícitos, que são células que elas vão envolver e dar estabilidade ao vaso sanguíneo. Não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente falou dos vasos, né? Os vasos sanguíneos, eles estão contidos ali no MEC, né? Eles estão contidos ali na nossa perdão, no nosso tecido conjuntivo. Então tem essas células que são os perícitos que eles estão envolvendo o vaso sanguíneo e fazendo com que esses vasos eles ficam estáveis ali dentro. Ajudando também na integridade, a gente vai ajudar a proteger, dando integridade ao vaso sanguíneo. Eu acho que em relação a tecido conjuntivo a gente termina por aqui, né? Na parte teórica, né?